Sejam bem-vindos em nome de Cristo. Sente-se, por favor, com alegria no coração. Primeiro culto de hoje, né? Um domingo pela manhã. Hoje, dia 2 de junho, né? Porque algumas pessoas vão assistir outro dia. Para nós aqui, domingo, dia 2 de junho, culto de domingo, louvor e adoração. E louvado seja o nome do nosso Deus, que tem nos ajudado, nos abençoado, que tem nos fortalecido. Irmãos, olha, eu louvo o nome do Senhor por tudo que tem feito, pelas maravilhas, sabe, por sua presença, Deus é fiel todo o tempo, e eu creio que muito mais Ele fará. Então até aqui Ele tem nos ajudado, continuará ajudando. Na sexta-feira nós fizemos o dia do socorro. Depois do nosso último culto às 19 horas, nos reunimos, os obreiros que conosco estavam aqui, e oramos ali um período por todos, pela vida de todos, sabe? Se você lançou as suas preocupações, pode ter certeza que a minha oração foi que, assim como a fumaça se perderia no tempo ou no vento, também se perderiam todas as preocupações, todos os anseios, ansiedades, porque o Senhor está cuidando de você realmente, pode ter certeza disso, em nome de Jesus, tá bom? E esse mês será assim, muito melhor, pode ter certeza, é para a glória do Senhor Jesus, tá certo? Vamos meditar em sua palavra. Espero que Deus tenha liberdade sobre o seu coração e sobre a sua vida, para falar diretamente com você. Tá? Vamos aproveitar e dar esse tempo aqui ao Senhor. Livro do profeta Abacuque. Abacuque é o profeta, o capítulo é o 3. Abacuque, capítulo 3. Vamos lá? Abacuque, capítulo de número 3. Não tem Abacuque aí não? Hã? Essa Bíblia aí não tem Abacuque? Abacuque é o profeta, capítulo 3. Vamos lá? Diz aqui: a oração do profeta Abacuque, a forma de canto, diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Veja aqui, irmãos, que Abacuque clama por um avivamento. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Irmãos, deve ser o clamor do nosso coração. Não dá para seguirmos uma caminhada com Deus sem estarmos o quê? Avivados. Se não houver um avivamento nas nossas vidas, nós não podemos prosseguir uma caminhada com o Senhor. Mas aí entra uma questão sobre o que é realmente um avivamento. Geralmente nós misturamos as coisas. Nós dizemos que, ou imaginamos que o avivamento tem a ver com os dons e manifestação do Espírito Santo. Pastor, o avivamento é quando a igreja está adorando, quando a igreja está clamando, pulando, quando a igreja está saltando e tal, está rodopiando no poder. Irmão, nada contra, cada um viva a sua fé. Só que você não pode chamar isso de avivamento.
Eu e você não podemos chamar de avivamento. Olha, a igreja está fria, né? Acho que a igreja está precisando de um avivamento. Olha, a igreja fria, não é, gente? É o ar-condicionado. A igreja está precisando de um avivamento, pastor. A igreja está fria e tal. O que é um avivamento para você? O que você imagina que seja um avivamento? Ah, pastor, tem que ter oração e tal, tem que ter isso e aquilo. Primeiro, sem um avivamento verdadeiro, não haverá a manifestação dos dons e do poder do Espírito Santo. Então a pessoa já está enganada quando ela quer primeiro a manifestação e o poder e os dons do Espírito sem realmente estar avivado. Então como é? Aí é que nós precisamos agora entrar. O verdadeiro avivamento, irmãos, olha o que disse aqui o profeta: ouvi, Senhor, a tua palavra e o que? Temi. Então o verdadeiro avivamento vem quando o que, irmãos? Aquele que é gerado por Deus, quando nós conseguimos ouvir a palavra do Senhor e o temor entra no nosso coração. Quando o temor entra no nosso coração, quando vem, irmãos, a revelação, a manifestação do poder de Deus, a palavra fala ao coração, entra o temor. Do temor surge algo chamado arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. O avivamento trazido por Deus, ele vem através do que? De um arrependimento. Se você observar, foram grandes avivamentos que houveram na Bíblia. Por exemplo, no tempo de Neemias, quando este vem para reconstruir os muros em Jerusalém, conduzido pelo Senhor, tinha um escriba, cujo nome era Esdras, e ali, irmãos, a cidade estava destruída, tudo queimado, toda queimada, os muros destruídos, viraram pó, havia caído tudo. Então, ali precisava do que? De uma restauração. Precisava, irmãos, que a obra fosse feita, mas o povo precisava de um avivamento, porque estava o quê? Quando a notícia chega para o Neemias, que ele fala o seguinte: pessoal, como estão as pessoas lá na cidade? Em Jerusalém, como ficaram as pessoas? Os homens dão um recado dizendo: Neemias, os que não foram para o cativeiro, os que não estão na Babilônia, estão na cidade em profunda miséria, desolação total. A cidade está destruída e os muros queimados. Então a cidade estava o quê? Completamente, irmãos, destruída. Quem estava lá estava em miséria. Como é que você vai levar um avivamento para a pessoa que está na miséria com tudo destruído? O avivamento, você vai falar para ela: não, levanta e vamos orar agora, buscar a Deus, falar em línguas. Isso não é avivamento, gente. Vem com arrependimento. Olha o que Neemias e Esdras fizeram, capítulo 8. Neemias, marca aí, que eu vou voltar, vamos terminar aí, tá bom? Senão Abacuque vai sumir da sua Bíblia daqui a pouco, de novo, quando o pastor falar, abre Abacuque, ele foge. Marque aí, Abacuque, abra lá em Neemias, capítulo 8. Vamos? Neemias capítulo 8. Neemias aqui, irmãos, conversa com o povo, a obra já bem adiantada do muro. Ele estava sendo conduzido por Deus. Você percebe que antes dele ir, ele ora pedindo perdão pelo povo, pelo que os seus pais fizeram e pelo que levou Jerusalém a estar destruída daquela forma. Aí eles encontram o livro
em capítulo 8, diz o seguinte: e chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita Matatias e Semar e Ananias e Urias e Uquias, Maacéias, e a sua mão esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs como? Em pé. Só dele abrir o livro, o povo já ficou todo mundo em pé. E Esdras louvou o Senhor, ó grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos e se inclinarem, adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, e Sebatia, Odias, Maacéias, e Quelita, Azarias, Josadabe, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, a sua Bíblia diz Tirsata, é isso mesmo? Algumas talvez já tenham o que é a explicação, outros não. Ele era um governante, uma autoridade. Tirsata quer dizer governante ou uma autoridade. E o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem chorei, porque todo o povo fazia o que, gente? Chorava ouvindo as palavras ou um povo desesperançado, ou um povo desacreditado, ou um povo entregue à própria sorte até então, que estavam colhendo fruto que provavelmente eles mesmos não tinham plantado, porque seus pais o abandonaram. Se você olhar o real motivo do povo ter sido levado para a Babilônia e permanecer 70 anos cativo, não sei se você já leu, já estudou isso, mas foi por quê, irmãos? Porque havia uma lei do Senhor, que a terra deveria descansar. 6 anos eles plantariam, no 7º ano a terra descansaria. Você acha que o povo deu descanso para a terra algum ano? E durante todos os anos que a terra não descansou, qual foi então, irmãos, o resultado? 70 anos na Babilônia. Sabe para que isso? 70 anos, sabe para quê? Para a terra descansar. 70 anos. Nós precisamos atentar para a orientação de Deus, meu irmão. Aí o povo está cativo, quem está na cidade está ali desolado. Neemias vem, começa o trabalho, e Deus vai dando graça, eles vão trabalhando, reconstruindo os muros, a coisa vai acontecendo, tudo está ficando muito bonito, mas não adianta erguer o muro e não ter o que? A segurança de Deus. O muro que é erguido, se Deus não está presente, o muro cai novamente, ele é queimado de novo, ele é destruído. Então o que o povo diz? Esdras, traz o livro da lei, leia para nós. Ô sacerdote, leia. E ele traz com eles os levitas, as pessoas que ali estavam, à sua direita, à sua esquerda. Esdras abre o livro da lei. Quando ele abre, o povo se levanta, todos ficam em pé. Esdras começa a ler,
Começa a ensinar. A leitura começou pela manhã, a primeira hora, e foi até o meio-dia. Até o meio-dia. Quando chegou o meio-dia, o povo estava em prantos de choro. Quando chegou o meio-dia, o povo caiu em lágrimas. O povo estava, irmãos, arrependido. O povo estava entendendo o tamanho da maldade que haviam feito, como tinham deixado o Senhor Deus, como tinham abandonado as suas leis. O povo percebeu quão distante do Senhor eles estavam. Então, se eles queriam respostas de por que tudo aquilo estava acontecendo, por que a coisa estava daquele jeito, por que eles estavam passando por aquilo, o Senhor, através de sua palavra, mostrou: vocês, seus pais, deixaram a minha lei, deixaram a comunhão comigo, deixaram os meus ensinamentos, serviram outros deuses. Esdras foi lendo, foi mostrando, foi falando, e o povo, irmãos, foi ali ouvindo. Quando as lágrimas vêm ao rosto, é sinal de que as pessoas o que? Entenderam, e que em seus corações há o que? Um arrependimento, e eles começam a chorar. Quando eles começam a chorar, o Neemias toma a palavra e fala: gente, esse dia é consagrado ao Senhor, esse dia é dia que Deus preparou, é dia que Deus nos levantou. Não chorem, não chorem, mas alegrem-se, porque a partir daquele instante o Senhor voltaria a escrever uma história boa a respeito de Israel, pelo menos naquele período. Voltaria a trazer novamente os cativos, voltaria a restaurar, a povoar a cidade. Mas as pessoas que viriam teriam que vir sabendo que a lei, que a palavra deveria ser o que? Observada. Estavam todos chorando. Esse choro representava o que, irmãos? Uma nação sendo avivada. E eles não foram avivados pelos dons do Espírito. Eles não foram avivados por uma manifestação do Espírito Santo, a não ser no que? No convencimento. Porque muitas vezes nós confundimos, imaginamos que avivamento é o que? Pastor, eu tenho que sair daqui saltando, pulando, eu tenho que sair daqui gritando, eu preciso de um pregador que vem e fala agora, e dê glória, e dê glória, e dê glória, eu preciso disso. Não. Eu preciso ouvir, dar ouvidos e me arrepender dos maus caminhos. Me arrepender. O arrependimento traz o avivamento. O arrependimento me leva novamente às primeiras obras. Quando não há arrependimento, porque uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. O remorso a pessoa o que? Suporta. E é o que eu tenho visto muito hoje, irmãos: remorso, muito remorso, pouco arrependimento. O remorso, a pessoa fica ali e tal, até uma lagrimazinha corre, e isso, mas ela se aguenta. E acontece uma vez, na outra vez que o Senhor fala já não é a mesma coisa, na terceira vez ele não sente mais nada, pronto, fica como está, permanece da mesma forma, permanece da mesma maneira. Se não houver um arrependimento verdadeiro, se não houver, sabe, aquilo de voltar. Segundo Crônicas capítulo 7, isso aqui que o Senhor Deus disse, nós conhecemos muito. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 7, verso 14. Muito conhecido nosso. Vamos começar do verso 12 aqui. Diz o seguinte:
E o Senhor, capítulo 7, verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, olha isso, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo. 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos teus maus, converter dos maus caminhos é arrependimento, tá? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Então não há cura para a nossa vida, para a nossa terra, se não houver arrependimento. Não há restauração se não houver conversão. Converter é mudar a direção. Já caminhou por um caminho que você estava seguindo em uma estrada, em um caminho, você pensou que era o caminho certo. Você tinha certeza que estava certo. Daqui a pouco você vê e fala: meu Deus, estou andando muito, já era para ter chego, e eu não cheguei. Logo você para, percebe que o seu GPS te mandou para um lugar errado. O que você faz? Você continua seguindo a estrada, o mesmo caminho? Ou você é obrigado a fazer a conversão? Aí vem o arrependimento. Nunca mais eu uso esse negócio de GPS. É assim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar, buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, haverá um avivamento. Então o avivamento é isso, ele vem com arrependimento. Porque muitas vezes nós sabemos o que aconteceu conosco, sabemos o que houve. A pessoa diz assim: eu estou triste, mas eu não sei porquê. Sabe sim. Pastor, eu esfriei muito na fé, eu não sei porquê. Sabe sim. Sabemos porque esfriamos. Sabemos o instante que deveríamos estar olhando, irmãos, diretamente para o Senhor Deus, olhamos para todos os lados, olhamos para tantas coisas, demos ouvidos a muitas coisas. Hoje tem pessoa que já foi, irmãos, fervorosa na fé, que já foi uma bênção, e nem crê mais em Deus. E por que ela não crê mais? Porque parou de ouvir os mandamentos, os ensinamentos, e passou a ouvir o que os homens dizem. Servidor de homens, servidor de pessoas. Passou a ouvir o que? O sentimento do seu próprio coração. Por isso Abacuque falou: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Com temor vem um avivamento. Aviva também a tua obra, Senhor. Faz, aviva. Aí ele falou o seguinte: aviva no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Porque quando começamos na fé, meu irmão, normalmente o entusiasmo do primeiro amor, ele é muito grande. No entusiasmo do primeiro amor, a pessoa está disposta a obedecer. No entusiasmo do primeiro amor, a pessoa está disposta, irmãos, a qualquer coisa. O que for necessário, não, eu faço. É a obra, é por Deus, é por isso, é aquilo. No entusiasmo do primeiro amor, ele faz. Só que os dias vão passando, o tempo vai passando, os anos vão passando. Hoje, eu sou sincero em lhe dizer, sabe,
eu compreendo hoje, irmãos, algumas coisas que eu não sabia há 6 anos atrás, quando cheguei para estar com vocês aqui. Hoje eu percebo o tamanho da obra que Deus está fazendo, não na sua vida apenas, porque não é só em você que Deus trabalha também na minha vida, sabe? Então hoje eu percebo o que foi resgatado, coisa que havia muito no princípio, mas com o passar do tempo a pessoa imagina, puxa, eu cresci, e você vai esquecendo do quê? Das primeiras obras. Não é que perde o primeiro, não é que havia perdido o primeiro amor, mas que havia deixado algumas coisas que eram fundamentais e que já não existiam. Como, por exemplo, o fato de lutar por alguém para libertá-la de um demônio. Entrar ali na presença do Senhor e colocar essa pessoa diante de Deus e começar a orar. Até que, irmão, se revela o que está oculto, o que está escondido. Puxa, outro dia eu estava orando e falei, meu Deus do céu, puxa, no princípio as coisas aconteciam, irmão, diante de Deus. Estou falando para você aqui. Começava a orar no altar, estendia o dedo assim, irmãos, aonde a pessoa estivesse lá, ali, pronto, caía lá. E eu não tinha obreiro, não tinha ninguém na igreja assim que me ajudasse. Eu tinha uma senhora que na época, eu nem sei se ela é viva ainda, essa santa, mas na época ela me ajudava muito, só que ela não tinha força, ela não tinha como, ela, sabe, ela é uma senhora muito disposta, dona Dioneia, era o nome dela, Dioneia. Na época ela devia ter seus 68 para 69 anos. Então ela ajudava numa limpeza da igreja, assim, alguma coisa. Eu falava para ela, irmã, não pega o balde pesado, deixa que eu pego. Não, pastor, não, mas eu pego e tal. Então era eu, ela, a dona Mari estava já gestante da Stephanie Mariane e não estava conosco nessa caminhada, nesses dias. Então era eu e ela apenas. Aí ela servia para ficar na porta da igreja, ela atendia o pessoal, muito simpática, mulher de Deus, só que ela não tinha a agilidade que era preciso. Quando manifestava um demônio na igreja, tinha uma família, 3 pessoas, eram 4 pessoas, mas manifestava 3, a mãe e as 2 filhas. Um dia que eu estava lá no culto, que elas chegavam na igreja, eu dizia, meu Deus, hoje vai ter, hoje é dia. Sim. Porque, irmãos, manifestavam, as 3 saíam correndo para a rua. Correndo. E aí foi indo, com o tempo eu aprendi. Eu começava a orar e já falava, meu Deus, põe o anjo do Senhor na porta, porque ele não vai fugir. Aí não passava da porta. Mas até eu aprender isso, largava o microfone lá na frente, o pessoal ficava orando, saia correndo, pegava pelo cabelo aqui, volta, está amarrado, em nome de Jesus, voltava puxando, igual no tempo das cavernas, trazendo aquelas mulheres para dentro da igreja novamente. Terminava um culto de sexta-feira de libertação, o irmão estava morto, a gravata aqui do lado e tal, em alguns casos todo arranhado, mas você terminava, oh Jesus, glória a Deus, vencemos. O tempo foi passando, você aprendeu o quê? A ensinar melhor. Você cria, Deus te dá uma habilidade, e você passa a ensinar e se convence de que as pessoas serão libertas somente pelo ouvir da palavra. Mas pastor, não está escrito que se conhecer a verdade vai libertar? Sim, Cristo não era a verdade, mas ele não expulsava os demônios. Diante da própria verdade, o que acontecia? Os demônios manifestavam. E era uma coisa assim que estávamos deixando. É uma das. Então,
Com o passar do tempo, precisamos orar e falar com o Senhor: aviva a tua obra. Por quê, irmãos? Porque o ímpeto do primeiro amor, irmãos, é muito bacana, sabe? O entusiasmo é grande. Mas com o passar do tempo, vem vindo o quê? O esfriamento. Paulo nos diz ali na carta à igreja da Galáxia, Gálatas capítulo 5, olha isso aqui. Gálatas capítulo 5, o versículo nosso é o 7. Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8. Está escrito assim, olha: corrieis bem. Não é isso, sim ou não? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos... Meu irmão, Paulo compara a nossa caminhada com Cristo com uma corrida. Eu não consigo ver um corredor, um atleta, chegando em primeiro lugar ou vencendo aquela corrida, se ele correr olhando para os lados. Você já viu alguém correr bem olhando para o lado? O que vai acontecer com ele? Vai, se tiver um poste no caminho, ele está enrolado. Corríamos bem. O que impediu a caminhada de muitos? Olhar para o lado. Sim. Porque quando eu estou focado na corrida, ela pode ser uma corrida de obstáculos. Nós vamos saltá-los, porque estamos com os olhos à frente. Mas quando eu começo a olhar para lá e para cá, eu começo a olhar tantas coisas, o que vai acontecer? Eu vou ser persuadido a não obedecer à verdade. Essa persuasão de não obedecer à verdade veio de quem? Pastor, a culpa é dos homens, a culpa é das pessoas, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não, olha lá, ó. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou, não vem de Deus, e também não vem dos homens. Somos persuadidos, meu irmão, pelo próprio inimigo, que nos fez o quê? Olhar o que não deveria. Por que veio o tropeço? Por que vieram tropeços? Porque nós tiramos os olhos de onde deveríamos chegar. Ninguém vence se não estiver com os olhos aonde, irmãos? Na chegada. Ninguém vai chegar se não estiver com os olhos aonde ele precisa chegar. Não dá para perceber, não dá para ver um atleta, irmãos, focado na vitória, correndo, olhando para o lado. Ele vai tropeçar, ele vai cair. Se tiver buraco na rua, então ele vai se machucar, ele vai se lesionar, vai torcer o pé. Tantas coisas podem acontecer. E aí, irmãos, dependendo da lesão que ele tiver, às vezes ele não volta a correr em alto nível igual fazia antes. Como eu sei que tem pessoas orando a Deus dizendo: Senhor, eu gostaria muito de ser como eu era antes, mas não está conseguindo voltar naquele alto nível espiritual que um dia teve. Mas nas coisas espirituais, irmãos, o Senhor Deus pode nos resgatar. Digam amém. Nas coisas espirituais Deus pode nos resgatar, Deus pode nos fortalecer, nos abençoar. Por quê, irmãos? Porque Ele é Deus e quer te ver em alto nível. Ele é Deus que quer te ver acima das circunstâncias. Ele é Deus que quer te ver andando por sobre as águas. Mas eu só vou conseguir voltar a correr espiritualmente falando como corria antes, quando eu entender que tem que haver um arrependimento e esquecer das coisas que me fizeram parar. Paulo falou a Timóteo, já está em Gálatas, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7.
Olha o que Paulo disse a Timóteo, seu filho na fé. Diz o quê? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade, que é o respeito às coisas santas. Eu vou trazer uma tradução aqui, que é da Bíblia Viva. Estava lendo a Bíblia Viva, diz o quê? Não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Então, o que Paulo está falando para Timóteo aqui? Gaste o seu tempo e energia na prática de conservar-se apto. Gaste o seu tempo na prática de permanecer o quê? Amando, cumprindo. Tá? Então essa tradução lá, não, mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, ou seja, para você continuar, para você permanecer, para que a corrida permaneça a mesma, para progredir na vida cristã, faça sempre o quê? Exercícios espirituais. Não adianta entender que a minha corrida ela é espiritual e eu manter o que? A vida baseada nas coisas naturais à minha volta. Então Paulo está ensinando para o Timóteo: ô Timóteo, gasta seu tempo e energia na prática de conservar-se bem. Gasta seu tempo e energia, sabe, fazendo o que é agradável a Deus. Porque tem muitas coisas que surgem para gastar o nosso tempo. Tem ou não tem? Tem coisas que surgem para roubar a nossa energia? Sim ou não? Situações que surgem apenas para te sugar? Porque se eu permitir que todas as situações me suguem, quando eu precisar vir até aqui para falar a respeito do Senhor, por mais que aquilo que Deus me dá é inspiração, mas se eu estiver sugado, ou for sugado, o que vai acontecer, irmãos? Eu não vou ter nenhum conteúdo. Então o que eu preciso ver as situações, eu não vou permitir que me sugue, que me tire, não, eu vou permanecer mantendo o que? A minha fé e praticando o que é agradável aos olhos do Senhor, na prática da vontade de Deus, para não perder o avivamento, e amanhã não ter que se arrepender. É melhor sofrer com a verdade hoje. Qual verdade? De que eu não posso odiar quem me odeia, ou como a pessoa me odeia. Eu não posso odiar. Que eu não posso pagar o mal que estão me fazendo com o mal. A vontade é de pagar com a mesma moeda. E não vem você para cá falar que não é, porque é. Porque eu vejo muito discurso aí, pastor, porque meu coração está na mão do Senhor. Isso na igreja, porque quando vai para a rede social eu vejo como está o coração de muita gente. A gente percebe como está o coração de muita gente. Então, o discurso, como falamos sexta-feira, muitas vezes é bonitão, lindo, a prática mesmo. Então, é melhor sofrer com a circunstância momentânea, mas sofrer como homem de Deus, sofrer como mulher de Deus, sofrer como alguém, irmãos, que sabe que o seu Redentor vive e que vai te socorrer, que a momentânea prova da nossa fé, como diz Paulo, a momentânea prova da nossa fé nos traz frutos inigualáveis, irmãos, para a vida eterna. Que tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. É igual, eu vou falar de coisa aqui que os mais novos não vão nem lembrar, vai falar o que ele está falando, mas tudo passa. Lembra aquela propaganda? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua nua. Onde está o Bamerindos? Vai falar que você não lembra. Mas os mais novos não vão saber. Mas é isso. Tudo que passa, tudo vai passar.
esse momento, essa perseguição, essa situação, essa afronta, essa circunstância, tudo vai passar. A questão é, como eu vou passar por ela? Como homem de Deus? Como uma mulher de Deus? Ou eu vou agir do meu jeito? Porque se eu agir da minha maneira e fazer o que eu quero, o que vai acontecer, irmãos? Eu vou deixar de correr bem, eu vou deixar a prática dos meus exercícios espirituais, que é o que fortalece a minha fé. Por que muitas vezes Deus permite uma situação ou outra? Tem coisa que parece que você sabe o que vai acontecer, você fala, meu Deus, não permite não, Deus não deixa acontecer, Deus não deixa, e daqui a pouco acontece. Sabe por quê? É porque espiritualmente falando, muita gente está sedentária, e você tem que exercitar a sua fé, e o exercício da sua fé só vem em meio que às circunstâncias. Por isso que o profeta ainda falou, olha, mas no meio da ira, lembra da misericórdia, porque, como quem diz, né? Vai devagar com a dor aí, Senhor, vai devagar aí, no meio ou no tempo da ira, lembra-te da misericórdia. Por que, irmãos? Nós não queremos exercitar a nossa fé em nada. Por que você está triste assim? Pastor, estou sendo muito perseguido. Por que você está para baixo assim? Estão falando coisas a meu respeito. Por que você está dessa maneira? Porque, sabe, pastor, estão falando isso e isso. Exercita a sua fé, é a sua hora, é o seu momento. Porque se isso não acontece, ficamos do mesmo jeito. Eu digo sempre o seguinte, é fácil dar glória a Deus, aleluia, quando tudo vai bem. Aliás, é muito fácil também até abandonar e esquecer-se do Senhor. Porque às vezes você vê a pessoa passando um apuro aí, meu irmão, olha, pega com Deus e ora, e de madrugada, é de manhã, e vai, e tal, e de igreja, e quarta, segunda, quarta, sexta, domingo, pastor, não tem nada quinta-feira aí não, terça-feira, pastor, você podia colocar um culto terça-feira também, todo dia, dia de adorar a Deus, de louvar a Deus, e tal. Aí só a coisa dá uma amenizada, uma arrumada, uma ajeitada, pronto. Aí você já percebe que o seu companheiro de caminhada é igual a igreja que o pessoal pede para abrir, irmão. Aqui na cidade tal está precisando de uma igreja da graça, está precisando e tal, isso. Aí você vai lá. Mas, irmã, olha, não, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou fazer e tal. Aí você vai lá, abre. Aí passa 2, 3 semanas, a pessoa some. Você vai lá, você não fala, não foi? Ah, que está muito longe aqui de casa, né? Tem pastor que é sem juízo, ele pega a igreja e coloca perto da casa da pessoa. É só atravessar a rua. Sabe qual é o resultado? Ela não vai do mesmo jeito. Não vai da mesma forma. É atravessar a rua, pegar a Bíblia, olhar para um lado, para o outro, não vem carro, atravessar a rua, entrar na igreja, sentar. Não vai. Do mesmo jeito. O problema não é a distância. O problema não é a distância. Como dias atrás nós falamos sobre isso. Hoje, graças a Deus, a maioria, a grande parte, tem o seu meio de transporte. Graças a Deus. Quem não tem, Deus vai te dar, em nome de Jesus. Vai te dar o seu. Pode ter certeza. Mas antes, muitos vinham de longe a pé. Não é verdade? Vinham de longe de bicicleta. De bicicleta. Eu lembro que nessa igreja que eu estava falando para você, a porta da igreja, você acha que tinha carro? Moto? Bicicleta. Tanto que o estacionamento não tinha, era na rua, né? Mas eu tinha aquelas coisas da bicicleta, colocar a bicicleta. Aquilo ficava cheio. Quando terminava, você estava o pessoal pegando só. E ó, ia embora. Sabe? Esposa na garupa, 2 filhos aqui no quadro, o outro, a mãe segurando na garupa, e ia embora. Deus abençoe, irmão. Até domingo. Domingo eu estou aí, pastor. Amém. E vinha. Aí conseguiu, comprou o carro, comprou a moto, comprou isso, comprou aquilo. E hoje não vem. Será que o problema continua sendo a distância?
O que não era problema tornou-se problema. Por quê, irmãos? O problema não é a distância, o problema é a fé que o quê? Esfriou. Nós não estamos gastando o nosso tempo como deveríamos. Onde nós estamos? 1 Timóteo ou 2 já? Então estou terminando. 2 Timóteo. Capítulo 2, verso 4. Pode voltar à tradução normal, tá? 2 Timóteo 2, 4. O que Paulo diz nessa segunda carta a ele? Capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para... Sabe o que faz muitas pessoas se esfriarem? O que faz com que a fé de muitos esfriem? O embaraço com as coisas dessa vida. Ninguém que milita, que está na guerra, deve estar embaraçado com as coisas dessa vida, meu irmão. O embaraço impede as pessoas de continuarem caminhando, porque é como o apóstolo diz, veja, tem coisa que não é pecado, mas que é embaraço. Você está carregando, não é pecado. Ah, pastor, qual o problema? Não tem nada a ver, mas é um embaraço. Às vezes uma amizade, você entendeu? Às vezes uma conversa com uma ou outra pessoa. Ah, pastor, qual? Não tem pecado. Não tem pecado. Eu vejo as pessoas dizer o seguinte, né? Vai eu falar, mas eu vou ter que falar. Que evangelho é esse que as pessoas pregam? Que as pessoas só se conversam enquanto estão na mesma igreja. Quando muda de igreja, não tem mais relacionamento. Que evangelho é esse? Não é que nós deixamos de caminhar na mesma direção. Não é que deixamos de caminhar na mesma direção, mas não dá. Olha os apóstolos. Cada um foi para um lado. Cada um andou para um lado. Você acha que ficavam de conversinha com o outro para cá, conversa para lá, oi e tal? É quando dava e se desse. De vez em quando, quando dava, ainda Paulo e Pedro se pegavam. Paulo chamou a atenção do Pedro, falou, você é hipócrita. O Pedro falou, você me respeita, moleque. Mais ou menos assim, essa é a minha tradução, mas foi mais ou menos assim. Porque o Pedro era mais velho, Paulo veio depois, mais novo. O Paulo chamou o Pedro de hipócrita, falou, como é que é isso, rapaz? O evangelho não é para o gentil, não? O que tem a ver circuncisão, ou sem ser circunciso ou incircunciso? A marca hoje é no coração e tal, e toda aquela discussão. Um pouquinho que encontrava. E dava aquela discussão. E isso eram quem? Os apóstolos. E depois cada um o quê? Já era. Irmãos, uma coisa é estar com você aqui. Estamos juntos. Caminhamos juntos. Se você tomar uma outra direção, ou se eu tomar uma outra direção, não é que deixamos de seguir a Cristo, mas não vai ter o mesmo relacionamento. Não dá para ser a mesma coisa. Não tem como. Não tem como. Não é que o evangelho está errado, ou que só conversa com eles, com aquele. Não é. E ninguém nunca mandou cortar conversa e amizade com ninguém. Nós pregamos isso aqui. Mas simplesmente, irmãos, é a decisão que a pessoa toma. Sabe? É igual, por exemplo, eu tenho você aqui. Você não, eu vou falar do Ricardo. O Ricardo merece o que eu falo dele. Falar mal é dele. O Ricardo está aqui hoje. E aí o que acontece? Tudo que vamos supor que ele tenha uma empresa que trabalhe com ar-condicionado e faça manutenção. Ele está comigo aqui. Se eu for fazer o serviço aqui, eu vou dar prioridade para quem? Para ele. Então, Ricardo, vamos lá, irmão, faz o orçamento para mim, vou ver quanto fica e tal. Eu vou dar prioridade para ele. Pronto. Mas a ver que amanhã o Ricardo fala, pastor, estou indo embora e tal. Deus abençoe, irmão. Vai na fé. Aí
ele sabe que faz a manutenção uma vez por ano ele me liga: pastor, tudo bem, pastor? Tudo bom, cara. E aí, como é que estão os ares aí? Tá bom, irmão? Tá bom? Tá funcionando. Tá gelando? Tá ou não tá gelando, irmão? Tá gelando. Tá precisando de manutenção aí? Irmão, ainda não. Porque hoje talvez já tenha surgido quem? O Leonardo. Ele faz manutenção e está aqui. Por que eu vou ficar ainda dando prioridade para o Ricardo, se agora tem também quem? O Leonardo. Não é que eu deixei de amá-lo, não é que ele deixou de ser meu irmão em Cristo, não é que ele deixou, não, eu vou dar prioridade para quem está onde? Está perto. Jesus, quando subiu ao monte, levava quem? Todo mundo. Então Jesus amava mais aqueles 3 do que os outros. Jesus tinha seus queridinhos. Era isso? Não, é quem está mais perto, quem está mais próximo. Então são coisas que nós precisamos estar, gente, observando. Para de ficar embaraçando com coisa dessa vida. Estou decepcionado, para. Quem se embaraça, ele vai parar de correr, está esfriando aí e está colocando a culpa nos outros. Um dos grandes problemas hoje, irmãos, na igreja é isso, não reconhecendo, porque se eu não reconheço o meu erro, eu não tenho como me arrepender. Concorda ou não concorda? Sim ou não? Se eu não reconheço que eu estou errado, eu não tenho como me arrepender. Você fala, você tem que se arrepender. Ele fala, arrepender de quê? Não fiz nada errado. Lembra que nós falamos sexta-feira? Jesus disse o quê? Eu vim para quem estava o quê? Perdido. Se a pessoa não reconhece que precisa ser encontrado, Cristo não tem como ajudá-lo. Não precisa de médico aqueles que estão bons, e sim quem está o quê? Enfermo. Se eu não reconhecer que eu preciso ser curado, não vai. Então é essa situação. Para de se embaraçar com coisas dessa vida. Para. E para completar e concluir e te mostrar que o que traz avivamento é arrependimento, a passagem que nós mais conhecemos acerca do que? De perder o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2. Para orarmos. Apocalipse capítulo 2. Eu vou falar desde o primeiro versículo aqui, irmãos. Vou ler até o 5. Diz o quê? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sei as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, ou tua primeira caridade. Você percebeu quais são as coisas que faz a pessoa deixar o primeiro amor? Presta atenção. 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser o quê? Apóstolos e não? E tu achaste o quê? Ah, pastor, estou vendo tanta coisa errada aí. Existem coisas erradas por aí, gente? Sim ou não? E isso pode causar um esfriamento na minha e na sua fé? Pode ou não pode? Se eu e você não vigiarmos, ficarmos com os olhos nisso, olha lá, ó. Você viu, olhou e achou a pessoa o quê? Mentiroso. E tem gente que é mentiroso, irmão. Olha, tem camarada que mente. Ele conta uma história, ele está tão habituado a mentir, que ele conta uma história tão mentirosa que ele acredita fielmente que a mentira dele é verdade.
É incrível, incrível, incrível. Mas é isso. E os achaste mentiroso, e sofreste, e tem paciência. O muito sofrimento também o que? Ajuda a esfriar. Trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Mas estas coisas trouxeram uma consequência. Olha só, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro. Então, deixou o primeiro amor, precisa de quê? Avivar. E como vem avivamento? 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e fala em outras línguas, e profetiza. Clama pelos 9 dons do Espírito. Participa de vigílias. Ora em língua estranha. O que é preciso fazer, gente? Arrepende-te. Não é isso? E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o seu castiçal, se não te arrepende. Porque a pessoa ela vem, veja isso, irmãos, a pessoa ela vem meio para baixo, meio assim, aí participa de um culto e glória a Deus, fala em língua, e fica feliz e fala, agora eu fui avivado. É 3 dias, fica pior do que um dia esteve. Pastor, eu participei lá, fui na vigília, sabe? Que bênção. E agora? Agora eu estou aqui triste de novo. Peraí, então não teve avivamento? Porque não adianta eu participar de um movimento se não houver no meu coração arrependimento. Lembra de onde você caiu? Lembra o que foi que fez você tornar-se uma pessoa frustrada? Lembra o que foi que fez você se tornar essa pessoa fria? O que esfriou você? Busca lá qual a justificativa que até hoje eu e você temos dado para sabe, mostrar a frieza do nosso coração. Não, tudo bem, eu sou frio mesmo na fé, mas o problema foi esse e aquele. Lembra aí, puxa. Primeiro, reconhece que o culpado não foi quem caiu no caminho. O culpado não foi quem pecou na sua frente. O culpado não foi quem se levantou contra você. O culpado não foi quem te caluniou. O culpado fui eu quando eu dei ouvido a estas coisas. Eu fiquei com raiva dos mentirosos. Eu fiquei indignado. Eu fiquei bravo com o sofrimento, com a luta que eu passei. Como tem pessoa até hoje, pastor, o senhor não sabe o quanto eu sofri naquela situação. O senhor não sabe o quanto eu sofri. E ela começa a falar, já começa a se emocionar e chorar. O senhor não sabe quanto eu sofri, o que eu passei, Tudo bem, você sofreu. E hoje, você está aqui? Tá. Oh, glória a Deus. Você vai trocar o futuro que está intacto, que está perfeito, para ficar preso a um passado que queria te matar, queria te destruir. Cristo está te oferecendo vida hoje, e nós estamos o quê? Presos a estas coisas. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Eu tenho que me arrepender, mas não foi eu que errei. Eu tenho que me arrepender de permitir que aquela situação trouxesse ao meu coração o que trouxe e me afastou do Senhor. Pastor, quem tem que se arrepender é quem fez contra mim. Esse é um assunto dele. Se ele não se arrepender, que ele se ajuste com Deus e tal. O problema é que eu não posso ser sincero, sim ou não? Eu não posso ir para o inferno por conta de algo que alguém fez comigo. Eu não posso perder a minha salvação porque alguém não se arrependeu. Eu não posso perder a vida eterna porque alguém aprontou comigo e não está nem aí. Eu preciso me arrepender porque deixei entrar no meu coração coisas que fizeram esfriar o meu primeiro amor. Sem arrependimento não tem avivamento. Não estou falando de quem tem a razão, quem está com razão, quem errou na situação, quem não errou. Eu estou falando o que? O nosso coração é nosso e entra nele aquilo que nós permitimos. Sem esse arrependimento não haverá avivamento, não. Tem muita gente lutando por um avivamento.
Mas eu acho que o problema é essa igreja está fria. Eu vou para a igreja C, igreja B, igreja D, e vai lá é frio, vai lá é frio, vai lá é frio, vai lá é frio. As igrejas é tudo igual. E ele vai dizer, está tudo igual, não há nada diferente. O que é que estamos buscando de diferente que vai nos avivar, meu irmão? Se não houver arrependimento, não tem avivamento. Deus está dizendo, lembra de onde caíste e arrepende-te. Mas eu caí, culpa do fulano, tudo bem, que seja culpa dele, mas você caiu, então eu caí. Se eu cair, eu tenho que me arrepender. Sem arrependimento, aí depois que você se arrepender, faz o quê? Aí nós conseguiremos praticar as primeiras. Meu Deus, eu quero ser como eu era antes. Arrepende-te. Arrepende-te. Sabe, tira do coração tudo que tem lhe afastado. Arrepende-te, para que haja avivamento. Você marcou que nós começamos? Abacuque 3, vê se ele não fugiu da sua Bíblia. Ele diz: ouvi, Senhor, esse é o verso 2, tá? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando a palavra, irmãos, não tem nada melhor para identificar onde caímos, além do que a palavra. Não tem nada melhor para nos mostrar onde nós caímos, onde nós falhamos, do que quando Deus pela sua palavra fala. Ouvi a tua palavra e o que? Temi. Quando é que eu tenho que me arrepender? Bom, se você já sabe onde está o problema, arrepende. Se você não sabe, a palavra vai falar. Falou, não endurece o coração não, arrepende-te. Ouvi a palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque no meio tem muita caminhada para frente ainda aí, meu irmão. E a preocupação é que muitos não vão chegar. Porque nos últimos dias a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. E o Senhor chega a dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, por que Deus está abreviando os dias? Se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Não tem uns muitos chamados e poucos escolhidos? Até os escolhidos iam se perder. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, ou seja, no meio do ano mostra-me, no meio do ano me notifica, no meio do ano me chama a atenção. E mais, na ira, lembra-te do que? Da misericórdia. No meio do ano, quando nós estivermos sedentários espiritualmente, o que Deus vai fazer? Vai permitir algumas situações que exercite a nossa fé. Que exercite a nossa fé. É uma perseguição que surgiu. Faz tempo que isso não acontecia. Então tem que treinar essa área da minha fé. Surgiu um outro problema. Então eu vou treinar agora. E você vai sair dessa situação mais forte, edificado na fé. E vou te dizer, meu irmão, muito melhor do que antes. É para isso que Deus está te chamando hoje. Para viver um avivamento. E se é isso que você quer, pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei por que tudo está acontecendo, eu estou esperando um tempo de Deus, eu não tenho resposta. Se Deus quiser falar, eu vou falar. Se Deus não quiser falar, e os dias estão passando, né? E os dias estão passando. Hoje tem 50, amanhã 60, amanhã 70, e eu não sei. Pois é. Vamos dar ouvidos. É tempo de assumirmos, gente, as nossas culpas. Tempo de assumir os nossos erros. Sim. Pastor, eu sou frio assim, sabe por quê? É porque é a forma que eu fui criado. Mas
Quem está em Cristo, ele é nova. E o que o Senhor fez? Ele nos recriou. Eu, antes de Jesus, era um camarada muito tímido. Ainda sou. Só que sou mais espontâneo. Mas ainda sou. Ainda tenho algumas dificuldades. Mas antes de Cristo era, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Por quê? Eu fui criado assim. Bom, e aí? Já tem aquela criança que é criada de outra forma, né? Se você não falar para ela não para de falar. Se der uma oportunidade para ela, cadê minha irmã? Não veio hoje. Não veio hoje. Sexta de manhã ela foi dar um testemunho e começou e tal. Eu quase falei, me dá aqui o microfone, irmã. Senão o culto da 8 da manhã e até às 11. Tem gente que já é assim, outros precisam se tornar. Por que eu estou te falando isso? Porque uma coisa é você dizer, porque eu fui criado assim, mas você está em Cristo hoje, você é a nova criatura. Você não precisa permanecer sendo assim. Mas foi aquela situação que me tornou assim. Aquela situação. E Cristo é o quê? É cura? Sim. Então, meu irmão, para com isso. Não troque o futuro que está intacto por um passado, irmãos, manchado de situações, de circunstâncias, sabe, que te levaram para distante do Senhor. O teu futuro está sendo escrito. O que escreve o teu futuro são as minhas e as suas ações aqui no presente. Então vamos permitir que Deus escreva, irmãos, a melhor história. Que Deus agora possa escrever a melhor parte da nossa história. Digam amém, gente. A melhor parte da nossa história passa a ser escrita agora. Mas sem arrependimento não há avivamento. Então não é a frieza do pastor, não é a frieza da igreja, não é a frieza, não é nada disso que está te impedindo de ter avivamento. Tens até liberdade de buscar o que você imaginar que possa lhe ajudar, sabe? Você tem liberdade. Mas eu vou lhe falar que independente de onde você estiver, se não tiver arrependimento, não tem avivamento. Não tem. Arrepende-te e você vai voltar às práticas das primeiras obras em nome de Jesus. Amém? Porque a obra é de Deus, meu irmão. A obra é do Senhor. Quem sabe você vinha clamando por um avivamento. E nós imaginamos sempre que o avivamento está no movimento. Esperando o movimento das águas, o homem ficou 30 anos paralítico. Não aconteceu nada. Uma palavra de Jesus levantou ele daquele lugar. Às vezes estamos 20, 30 anos esperando um movimento para que as coisas aconteçam na nossa vida. Não aconteceu coisa nenhuma. É uma palavra dada pelo Senhor. Você compreende, se arrepende, o milagre acontece. Então Deus está trabalhando sobre nós. É grande a sua bênção em nome de Jesus. Amém?